Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Câncer, Por quê? Qual o caminho? Hoje nós vamos estar recebendo aqui o Gesiel Dias, né, com o seu testemunho, quando recebeu a notícia do câncer. Esse podcast tem o objetivo não só de trazer novas informações a respeito de câncer, mas também ter a questão do testemunho. Agradecemos primeiro a Deus pela oportunidade de estar fazendo esse programa, a Igreja Abba Pai e o pastor Thelmo Martinello, que a mim confiou essa possibilidade de estar aqui levando essa informação, e esperamos que todas essas informações, testemunhos possam estar salvando outras vidas. Então, Gesiel, por favor, apresente-se. Olá, doutor. Olá a todos que nos acompanham. Alegria poder estar aqui compartilhando contigo um pouco da minha história, da minha trajetória, né? Eu sou um gaúcho natural daquela cidade feia lá da Serra Gaúcha, sou natural de Gramado. De Gramado? Tenho 47 anos, sou casado com Lana, certo. Tenho 2 filhos, o Pedro tem 10 anos e o Paulo tem 20 anos. Mas mora em Gramado ainda? Não, moro em Sapiranga, que é a região metropolitana de Porto Alegre, né? Metade do caminho entre Gramado e Porto Alegre fica Sapiranga, cidade das Rosas, conhecida como cidade das Rosas e do voo livre, né? Ah, certo. Eu não conheço Sapiranga, sou de Porto Alegre. Andei muito por lá, ali, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Sim. Na época comecei a trabalhar em Nova Hartz, né? Cidade lá dos sapatos. Ladinho ali, é. Mas Sapiranga eu não conheci exatamente Sapiranga, mas era uma região muito próspera, né, de sapato, né? Depois que vieram os sapatos da China, isso tudo caiu muito, né? Houve muita falência, né? Faliu muita fábrica. Mas então, eu queria, né, o Pimpas, né, que nosso homem atrás das câmeras, né, me falou a teu respeito, e como eu já tinha ideia desse podcast, trazer informações a respeito de câncer, fatores de risco, uma série de coisas. E uma das ideias também é trazer testemunho, porque a ideia é juntar realmente toda a parte da ciência, da parte da medicina, né, como uma ciência, mas também trazer a parte espiritual, né? E cada vez mais que eu estudo e vejo na questão bíblica, né, a gente vê, por exemplo, a medicina que traz como o pai da medicina, né, seria o Esculápio, que seria o juramento, né, que de Hipócrates. E quando a gente vai ver isso na Bíblia, né, o verdadeiro pai da medicina é Deus, né, porque 1000 anos antes de Hipócrates, né, ele aprender e passar e criar o juramento que até hoje, 1000 anos antes já tinha lá em Levítico 13 toda a conduta clínica, né, como deveria ser feito com pacientes que tinham hanseníase, lepra, né? Então você vê que isso é muito antes, né? Então quando você vê todo o andar das pessoas, né, toda a parte de testemunho, toda a mudança de vida que existe, tudo leva aqui. Até eu trouxe aqui, depois a gente conversar a respeito de alguns livros, né, que falam alguns testemunhos, mesmo pessoas que não são cristãs, e você vai ver, encaixa perfeitamente a Bíblia, né? Não tem, a mudança é perfeita nesse sentido, né? Sim. E como foi para ti, assim, dentro desse aspecto, desde o diagnóstico, como é que começou isso, o que você estava sentindo, como é que foi? Eu percebi no final de 2021 sangramento nas minhas fezes, né? Só lembrando que esse é o mais comum. É o sangramento nas fezes, no tumor de intestino, é o sinal mais comum. No princípio, tomei um susto, né? Pesquisei no Google, que eu acho que é o que a maioria das pessoas fazem hoje. Podia ser um monte de coisa. Podia ser hemorroidas, e podia ser um tumor. A gente nunca espera o pior, né, doutor? Exato. E acho que, como todo homem, ou a maioria dos homens, a gente tem um pouco de resistência a procurar um auxílio e ir no médico, fazer um exame, né? Tu fica pensando, não, isso vai passar e tal. E o fluxo de sangue aumentou e eu fui, então, no início de 2022 até o posto de saúde, relatei os sintomas, o médico me pediu uma colonoscopia, eu fiz a colonoscopia e quando veio o laudo da biópsia veio um palavrão que eu nunca tinha visto na minha vida: adenocarcinoma invasor na parede do reto sigmoide. Sabe que isso é muito interessante, porque muitos casos que eu já atendi de câncer de colo retal, pelo menos 3 meses estava como
mau diagnóstico de hemorroida. Então, o paciente chegava lá e disse, não, isso é hemorroida, passa uma pomada. Isso é hemorroida, passa pomada. Às vezes, eu tive pacientes que insistiram veementemente, não, eu quero uma colonoscopia, ou às vezes até pagaram, porque iam no Google, avaliavam, né? Sim. Não, pode ser interessante, muito interessante essa conduta dele já no início, ter essa conduta da colonoscopia, né? E apesar de que idade você está? Na época eu tinha 47, né? 47. Se a gente pensar que o rastreio é a partir dos 50 anos, então isso é muito bom, né? Quer dizer, isso também demonstra uma facilidade que existe hoje da colonoscopia, que antigamente era muito complicado, inclusive no SUS, né? Era difícil você conseguir. Eu acabei pagando particular, porque mesmo ele me encaminhando pelo posto de saúde, eu entrei numa fila de espera, né? Sim. E eu percebi que o problema, eu acho que era um pouco mais grave do que eu imaginava no início. Então, eu disse para ele, não, eu vou fazer particular mesmo, ele traga o mais breve possível, né? E quando eu relatei os sintomas para ele e perguntei o que pode ser, doutor, para o médico do posto, antes de vir o laudo ele disse, olha, pode ser um monte de coisa, Gisele, pode ser câncer. Quando tu escuta isso pela primeira vez, parece que o chão desaparece, assim, nos Qual é a teus pés, né? primeira coisa que vem? Eu sempre digo para as pessoas que a vida, ela passa diante dos teus olhos quando tu recebe um diagnóstico desse, não na perspectiva do que ficou para trás. O que passa, a vida que passa diante dos teus olhos é aquela que possivelmente tu não vai viver. Sim. Se aquele diagnóstico abreviar os teus dias. Então tu começa a imaginar a vida que tu não vai viver porque tu foi negligente com a tua saúde. Eu fui obeso e sedentário uma vida toda. Até o programa anterior eu falei muito sobre a obesidade, né? E como a obesidade ela influencia em vários tipos de câncer, né? O impacto, principalmente nas mulheres, é 60% dos tipos de câncer na mulher, os mais frequentes, tem um impacto muito forte a obesidade. O homem já é um pouco menos, em torno na faixa dos 30%. Mas sim, câncer de cólon, obesidade, sedentarismo, né? Comidas defumadas, né? Enlatadas, embutidas, multiprocessadas, né? São os principais fatores de risco. Felizmente, nós temos a colonoscopia que é um exame que a gente pode não só diagnosticar precocemente, mas também pode prevenir, né? Quando você tira o os pólipo. Pólipos, Exatamente. Né? Isso, exatamente. Cauterizei alguns pólipos, mas tinha um que estava sangrando já, que já era uma lesão, né? Te perguntar assim, uma das coisas que tu falou era a questão de tirou o chão, né? Existe uma médica, ela é faleceu acho que mais ou menos 10 anos ela faleceu, chamava Elizabeth Kübler-Ross. Ela é uma médica europeia que foi para os Estados Unidos, fez a formação dela lá. Até o pai dela, ela ajudou na Segunda Guerra Mundial. O pai dela disse que ela não quer ser médica, mas ela resolveu ser médica, aí psiquiatra. E ela estava meio no limbo, né, na clínica, se não me engano, na Clínica Mayo, nos Estados Unidos. E deram para ela o papel de conversar e tratar pacientes terminais. Pacientes que tinham alguma doença terminal e uma delas era câncer, né? E nisso ela desenvolveu todo o trabalho dela, a vida dela, escreveu alguns livros, né, uma metodologia em cima disso. E ela desenvolveu 5 etapas que está muito relacionado, porque quando você tem um diagnóstico de câncer, você tem uma doença terminal, muitas vezes você relaciona com morte, não tem como. E o impacto desse diagnóstico é como se você estivesse recebendo uma notícia de um ente querido que tenha falecido, né? Então, tem os passos. Então, fala aqui, ó, negação, raiva, depressão, barganha e aceitação. Não necessariamente que você passa em tudo isso, né? Mas essas partes são extremamente importantes porque ela faz com que você chegue até o tratamento, que é a parte mais importante, né? E ver assim para ti, desde o início ali, quando você achou que pudesse ser um câncer, você não negou isso. E eu vejo muita gente, eu recebi um câncer de mama, principalmente, ou aqueles que as pessoas às vezes só vão quando está podre, assim, né, com cheiro ruim. Então, tu acha que isso te ajudou no início a não negar, a querer enfrentar o diagnóstico? Com certeza, ajudou muito. E uma coisa que era interessante é que a partir do momento que veio o laudo da biópsia, apontando que era um tumor
É, porque Maligno. depois aliás, depois da colonoscopia ali, as pessoas sempre me perguntavam se era maligno ou se era benigno. Certo. E eu comecei a meditar a respeito do significado dessas expressões. E cheguei à conclusão que se eu dissesse para as pessoas que era maligno, eu estava autorizando uma força maligna a prosperar, porque a Certo. palavra diz que há poder nas nossas palavras, para a vida e para a morte. Se eu dissesse que era benigno, todo mundo deveria querer um. Porque aquilo que é benigno é aquilo que coopera para o bem. Certo. E aí, diante daquela pergunta que todo mundo me fazia, mas é maligno ou é benigno? Eu cheguei a uma conclusão. Só tem um tipo de câncer para quem tem uma consciência de que é um filho de Deus sobre a face da terra, Dr. Fernando. Para testemunho. Para quem é um filho de Deus, com a consciência de cumprir um propósito sobre a face da terra, só existe um tipo de câncer, para testemunho. Porque não faz o menor sentido um filho de Deus imaginar que está sendo castigado por uma doença dessa. Mas já que eu fui talvez negligente com a minha saúde e isso aconteceu, agora Deus vai me enviar a lugares que sadio eu não seria enviado. Então toda doença na vida de um filho de Deus é para um encontro. E não é para castigo. E isso na questão da negação me ajudou muito a entender que apesar de eu estar atravessando um mar de tempestades, digamos assim, aquilo tinha que ter um propósito. E eu comecei a procurar esse propósito. E isso me deu muita força para atravessar um setor do hospital tão desafiador quanto o setor da oncologia, onde tu entra num saguão com 200 pessoas que estão no mesmo barco que tu, digamos assim, mas que estão perdendo os pedaços delas na tua frente. E como eu fazia ciclos de 21 dias na minha quimioterapia, com outras pessoas que faziam os mesmos ciclos, tu começa a identificar algumas pessoas que a cada 21 dias tu encontra ali. Sim. Aí, num determinado ciclo, tu marcou, alguma pessoa te marcou. Ela estava sentada com uma sonda nasogástrica, com a cabeça toda remendada. 21 dias depois, aquela mesma pessoa que estava sentada ali entrou numa cadeira de rodas. 21 dias depois, aquela mesma pessoa entrou numa maca com cilindro de oxigênio, com gente pedindo dá licença, dá licença, dá licença. E 21 dias depois ela não voltou mais. E isso tudo vai te bombardeando, assim, vai bombardeando as tuas emoções, né? Então, se tu não encontrar o propósito de estar ali naquele lugar, os encontros que o Pai está te proporcionando, muitas vezes eu acho que a gente vai caminhar muito nessa negação, nessa raiva. Eu não passei por essas etapas. Vê que isso é diferente. Por exemplo, uma coisa é você ter um diagnóstico, um impacto desse sendo cristão. Outra coisa é você não sendo cristão, né? Porque muitas vezes até o título do podcast é câncer, quer dizer, você toma um susto, porque muitas vezes você não acredita que aquilo está acontecendo. É um né? assunto que as pessoas não querem nem falar. Exatamente. Né? Por quê? Então, aquela razão por quê, e essa negação, e essa raiva aqui nisso, é porque muitas vezes a pessoa que acha que está sendo castigada. Né? Aí pergunta assim, não, mas eu sempre fui uma boa pessoa, né? Eu sempre tratei bem as pessoas, por que isso está acontecendo comigo? Né? Eu nunca fiz mal a ninguém. Então sempre tem esse questionamento. Só que você, quando você é cristão e tem o entendimento que o pecado entrou no mundo por Adão, e por causa do pecado, né, as doenças entraram, a morte entrou, não é uma questão, Deus é bom o tempo todo, então não tá, no momento ele vai castigar, não existe um castigo. Mas isso é uma coisa muito importante, e eu vejo que todos aqueles livros que falam de testemunho, mesmo pessoas que não são cristãs, não têm uma religiosidade, tem essa transformação saindo dessa ideia da culpa. Temos que sair dessa ideia da culpa. Porque a culpa ela é um entendimento errado que te joga para baixo.
e você não consegue mais, que gera uma frustração tão grande que você não consegue mais dar a volta por cima para buscar o tratamento. Eu tenho um exemplo, uma vez uma senhora entrou na minha frente com câncer de estômago, e ela perguntou: doutor, o que eu tenho? Não, você tem um tumor, mas é maligno, é maligno? Não, é um tumor maligno. É um câncer? É, tumor maligno é um câncer. Não, tem chance de cura, tem que operar, tem que fazer cirurgia, tem quimioterapia, radioterapia, muda. Hoje em dia, né, a taxa de sobrevida aumentou muito por causa dessas terapias todas. Ela disse: não, se é câncer, eu vou para casa, vou morrer. E foi para casa e morreu, cara. Não quis, nem pensou, não chegou nem a barganhar, simplesmente entrou numa frustração, uma depressão grande, uma negação, foi para casa e morreu. Assim como também já vi outras pessoas que, assim, com 80 anos, disse: não, eu quero viver, não pode ser, não tem problema nenhum, vão operar, você que eu vou ficar curado com um pensamento, na hora, naquele momento que recebeu, já não passou em nenhum desses momentos, entendeu? E foi direto na aceitação. Então, o entendimento, ele é muito importante. Sim. Né? Nesse período aqui, chegou a ter um momento assim de frustração, um momento de baixa astral, assim, frustração, uma coisa assim: não vou tratar. Chegou a bater um pouco assim, claro que passou aquele flashback da vida que vai fazer, mas sentiu alguma coisa de culpa, alguma coisa nesse sentido assim ou não? Eu senti, eu acredito que não a culpa, mas eu comecei a entender, e isso foi muito libertador, doutor Fernando, a minha responsabilidade no processo. Porque eu me lembro de muitas manhãs que eu chorei muito lá em casa, mas eu não chorava como quem pede ajuda. Eu chorava como quem se arrependia. Certo. Mas eu não entendo isso como sendo culpa. Eu não tinha assim esse sentimento: minha culpa. Mas eu chorava diante de Deus, assim, ajoelhado lá na sala da nossa casa, dizendo: Senhor, me perdoa, eu fui negligente com a minha saúde. Eu fui negligente com esse templo que é a tua habitação. Me perdoa, Senhor. E todo esse arrependimento, doutor Fernando, produz quebrantamento. Certo. E eu acredito que a verdadeira cura, a única cura talvez que exista, ela nasce do quebrantamento. Porque se eu não encontrar esse caminho de cura, eu sou capaz de negar Deus na iminência da minha morte. Porque a única forma de eu ser livre para morrer em paz, se for o caso, é encontrando um caminho de cura. Se eu não encontrar esse caminho de cura, independentemente do resultado que eu vou ter, eu posso morrer agarrado nos últimos segundos da minha vida, dizendo: Deus, tu não existe, tu não me ajudou, tu não veio, eu orei, eu pedi, eu clamei, tu não me ajudou. Mas se eu encontrar esse caminho de cura, eu consigo morrer deixando todo mundo na minha volta consciente do lugar para onde eu estou indo e quem é que está me esperando lá. E isso é muito importante. Até eu falei em outro podcast que nós somos, né, vamos colocar, às vezes o carne, né, espírito, a carne, alma, espírito, né, matéria, espírito. Então não existe você ter um espírito sadio, uma carne sadia, não sadia. Não existe isso. Ou as duas coisas estão doentes, ou as duas coisas estão sadias, né? Então, se o teu corpo está doente, teu espírito está, você tem que buscar a cura. Está né? tudo interligado. Está tudo interligado. Então, a cura, mesmo você não consiga a cura, né, na matéria, é importante que você atinja a cura espiritual. Essa cura espiritual, porque é essa que vai te dar a paz, né? Duas coisas que eu acho muito importantes nesse processo. Claro que é uma visão cristã que você tem conhecimento bíblico, mas muitas pessoas não têm esse conhecimento. Às vezes tem uma espiritualidade, outra, ou às vezes são cristãos, ou né, são católicos, cristãos, mas não têm a profundidade da palavra. Né? Se dizem católicos, mas não são praticantes, não têm. Que para mim, duas coisas. João 8,32 e outro é João 14,6. Que é: conheceis a verdade vos libertará. Isso são as coisas que eu coloquei assim. É importante quando a pessoa... Claro, é outro contexto,
né, na Bíblia, naquele momento, mas que Jesus está falando, mas você tem que conhecer aquilo que você tem. Se você tem um diagnóstico de câncer, é importante que você conheça, porque aquele conhecimento, o entendimento de que não é uma culpa, não é um castigo, né? Essa é a verdade, né? O que vai te libertar espiritualmente? E quando você te liberta espiritualmente, você começa a pensar positivo, a ideia do pensar positivo, Isso. a ideia de você pensar na cura, atingindo na cura, isso vai atingir a tua matéria na cura também. E assumir a tua parcela de responsabilidade no processo. Então, quando eu fui diagnosticado, por exemplo, pela colonoscopia, eu estava pesando 145 quilos. E aí... E quem é que te deu o diagnóstico? Foi o médico do posto quando voltou ou não? Quando eu voltei. Eu tinha trocado o plantonista naquela semana. Aí foi uma médica, a doutora Silvia, olhou e ela disse assim: Gesiel, fica tranquilo. Nós vamos vencer essa batalha. Eu vou agilizar o máximo que eu puder o teu encaminhamento para Porto Alegre. Tu vai precisar de uma cirurgia, mas a gente vai vencer essa batalha. Quando ela me disse tu vai precisar de uma cirurgia, eu meio que isolei aquela informação ali, doutor. E eu pensei, eu vou para uma mesa de cirurgia com 145 quilos, eu preciso fazer alguma coisa. Aí no mesmo dia eu chamei uma nutróloga, uma irmã querida de uma igreja batista lá de Novo Hamburgo. Eu disse, minha irmã, me prepara para a cirurgia. O que eu preciso fazer? Ela disse, nós temos que tentar perder peso e desinflamar teu organismo. Imediatamente eu cortei glúten, açúcar e lactose. E comecei a preparar o meu organismo para a cirurgia. Eu disse, a primeira etapa que eu preciso vencer é sair vivo da mesa de cirurgia. Com certeza absoluta. Então, vou me preparar para isso. Depois da cirurgia, veio a quimioterapia. E aí eu fui me preparar para a quimioterapia. Eu disse, agora eu preciso me preparar para isso. Como é que eu vou passar pela quimioterapia sem desfalecer? Procurei uma nutricionista e disse para ela, me prepara para a quimioterapia. Ela foi atrás de suplementos, ela foi atrás de alimentos. E eu passei, doutor Fernando, pelos 10 ciclos da quimioterapia só com um leve enjoo. Tomando Xelox na veia e capacetabina na via oral. E eu tinha no 3º e 4º dia um leve enjoo e nos demais dias era como se eu não estivesse fazendo nada. Vê que isso aí é o teu relato mostra claramente a tua visão global sobre o tratamento e a consciência, né, da importância da preparação. E é incomum. Olha, é difícil a gente encontrar, independente de SUS, convênio ou particular, né? São medicinas diferentes. Alguém que realmente se prepare é muito incomum, porque o mais a gente vê assim, são pessoas que estão perdendo peso, são pessoas que receberam diagnóstico e estão desesperadas, né? São pouquíssimos casos onde existe uma serenidade e um entendimento de um preparo. E tudo isso é extremamente importante. Se for pegar, né, a literatura médica, em tudo em relação de exercício físico, nutricional, tudo de preparo, o antes, durante e o depois, é impressionante que existe do impacto não só no tratamento, mas também na cura, né, e nas taxas de recidiva. É impressionante como existe isso, mas é muito difícil trabalhar. Então, assim, dou os parabéns, né? Isso, acho que isso também, a questão da devoção a Deus, né? Da crença, né? Da fé, acho que todas essas coisas, o preparo, né? Como o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa parte da vida é justamente isso. Então, quando você tem... Então, isso é uma coisa que tem me impactado, né? Principalmente no último ano, com o conhecimento maior da palavra, é justamente quando eu começo a relacionar tudo isso com todas as pessoas que eu atendi, que eu atendo, que vai vendo como esse preparo espiritual, esse entendimento, né, e esse preparo todo, como isso influencia no resultado final. É impressionante. Influencia muito e isso vem desde berço. Eu tive o privilégio de ter pais cristãos. Meus pais eram missionários.
plantadores de igreja, e a vida deles foi uma vida inteira de testemunho, de ressuscitação de Imenso, morto, né? de multiplicação de alimento. Eu tive um episódio de uma infecção generalizada aos 8 meses de idade que me levou a óbito no Hospital Arcanjo São Miguel, lá em Gramado, onde eu nasci. E eu tinha passado por 5 meses enfrentando aquela infecção, dos 3 meses de idade aos 8 meses. E nos 8 meses de idade, num atendimento de emergência, lá numa madrugada, eu tive uma parada cardiorrespiratória de 35 minutos. E depois de tentar me reanimar, o médico saiu da emergência e encontrou os meus pais que estavam aguardando e entregou a notícia. E disse: olha, fizemos tudo que foi possível pelo Gesiel, mas nós o perdemos. Não tem mais nada a ser feito. E a minha mãe então disse ao médico: doutor, me dá aqui o menino, porque eu quero orar. E ele disse: eu não posso trazer ele aqui para a senhora, mas eu posso levá-la até onde ele está. E levou minha mãe para dentro da emergência. Meu corpo estava sob uma bancada com um lençolzinho por cima. Ela retirou o lençol, me pegou nas mãos e de frente para a parede da emergência ela fez uma oração. Ela disse: pai, tu me deu esse menino, mas ele é teu. Se tu não tem mais um propósito com a vida do Gesiel, pode levar, ele é teu. Mas se tu tem um propósito com a vida dele, fala comigo, porque tu é quem tem a última palavra. E quando a mãe me contou esse testemunho, ela disse que Deus falou para ela o seguinte: fala para o médico que ele se enganou, o menino não está morto. Aí ela chamou o médico. Pensa na cena, doutor. Estou imaginando. Ela chamou o médico que estava lá dentro da emergência atendendo. Doutor, comigo nas mãos assim, o senhor se enganou, meu filho não está morto, porque Deus falou comigo, ó, pensa. Aí o médico ela disse que ele deu as costas para ela, saiu balançando a cabeça assim, e continuou lá cuidando dos leitos e tal. E ela ficou ali parada, chamou ele pela segunda vez: doutor, o senhor se enganou, meu filho não está morto. E ela com uma paz no semblante, minha mãe tinha um semblante muito sereno assim. Aí ele chegou perto dela, nervoso, botou o estetoscópio nos ouvidos e olhou bem nos olhos dela assim, apertou no meu peito o estetoscópio e arregalou os olhos para ela, porque escutou meu coração batendo. Aí me encaminharam para a UTI, fui entubado, fizeram transfusão de sangue. E ele disse para ela, pediu para ela se retirar e disse: olha, a senhora não alimente nenhuma esperança desse menino ter uma vida normal. Ele ficou 35 minutos sem oxigenação no cérebro, ele nunca vai ter uma vida normal. Quando eu recebi o diagnóstico, que é uma parte que a gente ainda não contou aqui, mas eu peguei aquele encaminhamento para Porto Alegre e fui para a Santa Casa. Fiz a cirurgia e fui encaminhado para a oncologia. Quando eu cheguei na oncologia, eu não sabia por que eu estava lá. Porque o cirurgião, ele falou para minha esposa, quando ele saiu da sala cirúrgica, ele disse: olha, tirei tudo. É só se recuperar e levar a vida, tocar a vida adiante. Tirei tudo, era uma lesão localizada, não tem mais nada. Aí, depois de alguns dias, eu fui chamado para uma consulta oncológica, sem saber por que eu estava lá. Porque na minha concepção era só continuar vivendo agora. Eu não precisava de quimioterapia, nada disso. E ele já tinha a resposta da biópsia na mão ou não? Quando ele disse isso, ou foi logo depois da cirurgia? Foi logo depois da cirurgia. E aí eu fui lá para a primeira consulta com um oncologista da minha vida. E já era uma coisa tensa. Eu disse: por que eu estou aqui? Será que tem mais algum problema? Cheguei, me chamaram, entrei na sala. Eu fui o último paciente daquele dia, era 19h30 quando eu fui atendido, e eu fiquei esperando desde 12h30. Esvaziou todo o saguão, eu fui o último paciente. Sentei, minha esposa sentou do lado, e o doutor lá, o doutor Juliano, ele estava cheio de papéis na mesa assim, que depois eu descobri que eram os meus exames, um computador na diagonal, e ele olhava aqueles papéis e digitava, olhava os papéis e digitava. E nós ali em silêncio, esperando para ele dizer alguma coisa. Isso no Santa Rita? É o Santa Casa, Santa Rita. Aí ele começou a ler o que ele tinha escrito no monitor. E olhando para o monitor, ele falou assim: não tem cura. Não tem o que fazer. É um estágio avançado. Tu vai fazer quimioterapia,
aqui está a tua autorização, passa em tal setor ali para agendar e volta daqui 21 dias. Mas como que ele diz? É estranho isso, né? Porque vai fazer quase 30 anos de formado. Comecei a lidar com pacientes com câncer em 96, no Santa Rita, né? Eu comecei lá no Santa Rita, depois fiz a residência no Santa Rita também. E eu fico incrédulo quando né, terminar a cirurgia ter dito isso, e o oncologista dizer isso, né? Quer dizer, existe uma discrepância muito grande entre uma coisa e outra. Quer dizer, primeiro, para te falar alguma informação em termos de prognóstico, você precisa ter o resultado total da biópsia, né? O que tem, o que não tem, se tem isso, aquilo. Mas por que tem uma discrepância tão grande assim, né? Estranha, chamou a atenção isso aí. Chamou atenção, mas hoje, olhando todo o quadro, assim, eu consigo entender de forma leiga, claro. O senhor está analisando tecnicamente, eu estou analisando a partir dos olhos de quem vê um propósito em tudo isso, né? Certo. Aí o que aconteceu? A gente saiu dali sem chão, assim, né? Com Porque certeza. eu imaginava, assim, que eu tinha 30 dias para me despedir da minha família, tentar ajeitar alguma coisa. Até porque não vou levar nem a questão ética, mas o médico jamais pode falar com essas palavras, né? Quer dizer, jamais o médico pode tirar a esperança de cura, por pior que seja o quadro. Sim. Né? Aí, olha o que aconteceu. Aí eu tinha uma reunião de pequeno grupo naquela noite mesmo. O pessoal estava esperando eu voltar do hospital. Compartilhei com eles o que ele me disse. Aí o pessoal chorou, se quebrantou e tal. E um amigo do nosso pequeno grupo, que é um empresário lá da nossa cidade, ele tem um cliente que é um oncologista de uma clínica particular. E ele disse, Gesiel, não está certo, isso aí não está certo. Eu vou te levar lá no meu cliente, amanhã de manhã. Já falei com ele aqui, ele vai abrir a clínica mais cedo, vai te receber antes dos pacientes e ele vai te dar o diagnóstico certo disso aí. Eu não queria ir, porque eu não queria passar por aquilo de novo. Sim. Alguém dizendo que eu tinha pouco tempo e falando, porque às vezes fala entrega o pior cenário, assim, né? Não sei se essa é uma orientação que deve ser feita dessa forma, ó, tu entrega o pior cenário e se esse cenário melhorar, melhor para o paciente. Mas aí a minha esposa insistiu e eu fui. No outro dia de manhã, às 7 horas da manhã, numa clínica particular. Já estava com o encaminhamento da quimioterapia e botei tudo em cima da mesa lá para esse segundo oncologista. E falei, olha, lá na Santa Casa me disseram assim, 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 e eu queria saber se é verdade. Ele olhou minhas tomografias e disse, é verdade. Tu tem pouco tempo. No máximo 6 meses. Mas com base em quê? Eu fico curioso com base em quê, assim, né? Tinha uma tomografia que apresentava um linfonodo de 5 milímetros. Que foi antes de fazer a colonoscopia. Depois da colonoscopia. Logo depois da colonoscopia, eu fiz uma ressonância e uma tomografia tentando antecipar o processo. Eu queria levar exames. O estadiamento pronto. Eu queria levar o estadiamento pronto. Certo. Aí, lá tinha um linfonodo de 5 milímetros. Depois, quando eu fiz a tomografia entre as cirurgias lá, que deu complicações lá nas cirurgias, apareceu um linfonodo de 2,6 milímetros. Certo. Eu não sei se é o mesmo que aumentou de tamanho ou se são diferentes, mas foi por causa desses linfonodos que eles consideraram que aquilo ali poderia ser metástase. Mas na biópsia não veio nenhuma metástase no linfonodo? É que eu não biopsiei esses linfonodos. Eu biopsiei só o... Então, mas eu digo na cirurgia, depois que fizeram a cirurgia, são retirados os linfonodos? Não foi feito nada. Não foi feito biópsia desse material cirúrgico. Mas é o caminho? Não recebi nenhuma biópsia desse material cirúrgico. Não viu nada? Só recebi biópsia lá da colonoscopia. Em nenhum momento falaram para ti do resultado da cirurgia? Porque é o resultado da cirurgia que vai indicar o tratamento, prognóstico, tudo, né? Porque só dando um dado assim, né? Um linfonodo de 5 milímetros não quer dizer absolutamente nada.
um linfonodo de 2,6 centímetros, depende se você fez uma infecção, se não fez, se teve um problema, como tivesse na cirurgia, porque os linfonodos eles crescem, diminuem, né? Isso. Não quer dizer que seja positivo. Se eu quero saber se é positivo, um deles é fazer um PET scan, né? Ou então eu tiro esse linfonodo, eu faço uma biópsia linfonodo. Mas eu acho estranho justamente por como que eles tiraram a ideia. E eu te digo por que 6 meses, né? Porque hoje, mesmo os pacientes em estadio 4, que é metastático, você tem uma sobrevida de 20% em 5 anos. 20%, ou seja, 20% dos pacientes eu consigo curar os pacientes, entendeu? Então me causa muita estranheza esse diagnóstico, a não ser que tivesse tudo tomado. Não. Câncer espalhado, não tivesse tinha, metade, né? Não tinha. Aí tudo bem, você pode até, mesmo assim, hoje, né? Mesmo assim, a quimioterapia que nós temos, que tu fizeste, tem excelentes respostas, né? Então, é realmente estranho. Mas o impacto, não importa se seja estranho ou não, mas o impacto em cima disso, né? E como você vai lidar com isso, que é a parte mais importante. Né? Aí eu fui para casa. Fui para casa com esses 2 diagnósticos e abri a Bíblia no outro dia de manhã para orar, porque foi isso que eu aprendi com os meus pais, que Deus é quem tem a última palavra. E quando eu abri a Bíblia, eu lembrei do testemunho que a minha mãe me contou. Que Deus tinha falado para ela, fala para o médico que ele se enganou. Foi isso que Deus pediu para minha mãe falar para o médico. Quando eu abri a Bíblia, antes de orar, eu fiquei pensando, os 2 médicos se enganaram. Eles se enganaram. E vai chegar o dia que eles vão reconhecer que se enganaram. Foi um engano. E pedi para Deus me dar uma palavra. Eu disse, Pai, me dá uma palavra para me encaminhar sobre ela. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas independentemente do tempo que eu tenho, eu quero caminhar sobre a Tua palavra. E abri a Bíblia em Salmo 27, versículo 14, um salmo de Davi, onde ele escreve no versículo 14, que é o versículo final do salmo, espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração e espera no Senhor. E sob essa palavra eu comecei a caminhar, doutor, esperando que Deus estava no controle dessa situação. Esperando, não de aguardando, mas esperando de esperança. Esperando de esperança. E comecei a quimioterapia, uma dor terrível da infusão do Xelox no braço. E o ambiente mais doloroso ainda, né? O ambiente... Com certeza. O convívio um salão, ali, né? A dor emocional é muito pior do que a dor física na oncologia. E eu tinha dias que eu estava melhor, tinha dias que eu não estava tão bem. E minha esposa, Lana, ela é muito observadora. E um dia ela me perguntou, um dia que eu estava triste, ela me perguntou, tu ficou chateado com o jeito que o médico te falou? O primeiro médico, o Dr. Juliano, né? Que não olhou para mim quando ele disse não tem cura, ele estava olhando para o monitor. Eu disse, fiquei. Ele não precisava ter falado daquele jeito. E ela disse, então por que a gente não ora e tira isso do teu coração? Eu disse, vamos orar. Aí sentamos no sofá para orar. E eu comecei a orar dizendo, Pai, perdoa o Dr. Juliano, porque falou comigo daquele jeito. E Deus fala muito comigo desde a minha infância, Dr. Fernando, através da minha imaginação. Eu tenho uma veia criativa, assim, muito, muito fora da curva, assim. Eu sou compositor desde a minha adolescência e as minhas composições, elas são quadros que eu imagino e saio cantando eles. Então, Deus fala comigo muito através da minha imaginação. Quando eu comecei a orar, a minha imaginação reconstruiu aquela cena daquele encontro lá na Santa Casa. E eu fui reconstruindo desde os azulejos das paredes, a pequena janela basculante que tinha num canto, um dispenser de álcool gel, a mesa cinza, o computador preto, e de repente eu reconstruí um jovem de 32 anos na minha frente. E no jaleco dele estava escrito, Dr. Juliano Vicente. Quando eu reconstruí aquela cena, orando para que Deus perdoasse ele, que tinha falado comigo daquele jeito, eu me dei conta que era 19h30 quando ele me atendeu. Eu fiquei esperando desde 12h30. Mas eu estava sentado, lendo um livro, levantava, tomava água, voltava, sentava. Mas ele estava trabalhando desde as 6 da manhã. E ele aguentou
até 19h30 para atender até o último paciente, que era eu. E quando Ele era residente. Residente. E quando eu me dei conta de que talvez ele só falou daquele jeito porque estava exausto, a minha oração converteu no meio do caminho. E eu que estava pedindo para Deus perdoar ele, que não tinha olhado para mim, eu comecei a dizer: Pai, me perdoa. Quem não olhou para ele fui eu. Talvez ele tenha falado daquele jeito só porque está exausto. Está exausto de atender tanta gente sofrendo, doente. Talvez ele está exausto de tentar ajudar pessoas que não se ajudam. Está cansado de dizer para as pessoas: muda a tua alimentação. Exatamente. E muitas vezes... Faz uma atividade física. Exatamente. E as pessoas não cooperam, não ajudam. E aí tudo que tu estudou uma vida toda, como é que tu faz agora para colocar, doutor, aquilo que tu estudou uma vida toda e que tu sabe que funciona? É quase que uma equação matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Tu faz o 1, mas o paciente não coloca o outro 1 e esse 2 nunca chega. E muitas vezes nós realizamos um julgamento, uma sentença, porque nós não ouvimos aquilo que nós gostaríamos de ouvir, né? Então, às vezes, nós temos a sentença. E isso é muito interessante porque quando eu fui residente lá no Santa Rita, e nós tínhamos ambulatórios intermináveis. Nós atendíamos 40, 50, 70 pessoas, né? E às vezes nós tínhamos vindo de um plantão à noite sem dormir, né? Eu me lembro uma vez que eu estava atendendo que eu dormi. Eu apaguei, eu comecei a conversar com o paciente, eu apaguei, dormi, sentado, dormi. Aí o paciente foi lá e me tocou, doutor. Aí eu acordei, dormi em pé, sentado, assim, comecei a falar, parei para... Tá tudo bem? Isso, não, só tô cansado aí para... Então, isso é uma das coisas. Minha filha é médica e eu trabalho no pronto-socorro e vai muito de encontro a isso. Eu sempre digo a ela assim: por melhor médico que esteja saindo do plantão, ele está no final do plantão e ele comete erros. Então, quando você entrar no plantão, ele pode ser o melhor médico, pode ser a pessoa que tenha como maior estima. Vai lá e examina todos os pacientes novamente como se estivesse chegando agora, faz toda uma hipótese diagnóstica, tudo de novo, porque aí está assumindo, está com a cabeça fresca. Então, isso realmente acontece, né? Quando você está no final do dia, tudo, é normal você ter... Isso é humano, isso é ser humano, né? Só que aquela constatação ali, doutor, me deu um propósito. Que isso fez toda a diferença no meu tratamento. Quando eu vi o cansaço dele naquela oração, quando eu enxerguei ele e vi que talvez ele só agiu daquele jeito porque estava exausto, eu encontrei um propósito de salvar ele. E voltei lá no 21º dia do ciclo para levar o exame de sangue, para ver se eu podia fazer mais um ciclo. E ele olhou meu exame de sangue, perguntou como é que eu estava, como é que tinha sido os efeitos colaterais. Eu falei: olha, não tive nenhum efeito colateral, um leve enjoo, mas fora isso estou bem, estou caminhando todo dia de manhã, mudei minha alimentação. E ele disse: não, muito bem, está liberado, pode fazer mais um ciclo, volta daqui 21 dias. Eu disse: antes de ir embora, doutor, posso orar por ti? Aí ele reclinou na cadeira para trás assim, e não me disse nem que sim, nem que não. Ficou me olhando assim. Mas eu entendi que era um sim aquilo. Sim. Né? Porque para bom entendedor, meia palavra basta, né? E sapequei uma oração nele. E disse: Pai, obrigado pela vida do Dr. Juliano. Esse instrumento de cura que o Senhor colocou na minha vida. Eu quero que o Senhor fortaleça ele nesse lugar de tanta dor, tanto sofrimento, aonde ele dedica dia e noite para ajudar essas pessoas. Leva ele mais longe do que ele imaginou, que ele possa mudar a história da oncologia na nossa nação, que ele seja um instrumento de cura nessa geração. Não deixe ele desanimar, não deixe ele desistir, não deixe ele retroceder, não deixe ele perder o foco, não deixe ele ser desatento. E fui abençoando ele, abençoando. Quando terminei a oração, ele estava de olho arregalado assim para mim. Eu disse: doutor, eu não venho mais aqui para o senhor resolver meu problema. Mas como assim? Ele me perguntou. Eu disse: não, doutor, eu entreguei isso nas mãos de Deus. E para mim isso já está resolvido. Ele vai usar a sua vida para me curar.
tu é o meu instrumento de cura. Mas eu sei por que eu estou aqui, doutor. Porque dos dois lados dessa mesa, eu sei que tem enfermidades. E assim como tu é um instrumento de cura na minha vida, eu só estou aqui porque eu sou o instrumento de cura da tua vida. E eu vou voltar aqui todas as vezes que tu pedir para mim voltar. Eu volto. Mas vai ser para saber como é que tu tá, para cuidar de ti e orar contigo. É muito bonito isso, isso é fantástico, né? E eu vou dizer assim duas coisas interessantes assim. Depois que eu li em 2 Tessalonicenses, né, no final, Paulo está falando, né, que para que os crentes ali eles elogiem, né, agradecimento, levem uma palavra sempre de conforto, né, para aqueles que se esforçam no ministério, né? Então, quando você, né, é o dom de Deus, é o ministério ali. Então, e eu posso dizer que são poucos na minha vida, são mais de 3.000 pacientes, mas eu talvez não encham as duas mãos de pessoas que voltaram e tiveram uma palavra de gratidão. A grande maioria acha que está ali, não, é o dever do médico fazer e tal. Não, nós estamos trabalhando, é o lado profissional. Só que existe muita dor, nós vemos muito. Então, às vezes diz que o médico é frio. Bom, mas é que não é fácil você lidar, você saber de um diagnóstico, você saber que aquela pessoa é um ente querido de alguém, você saber que a situação daquela pessoa é uma situação crítica, né? E você não se abalar isso, né? Eu falo que no consultório eu comecei a ter um abalo maior quando as pessoas que entram no meu consultório são mais novas que eu. E isso começa a ter um choque muito grande, né? E abala mesmo. Né? E quando você muitas vezes perde um paciente de 20 e poucos anos, 30 anos, né? Há 2 anos atrás, perdi um rapaz com melanoma com 26 anos. Né? Uma menina de 13 anos com câncer de reto. Então a gente vê muita coisa. Né? Então, de certa forma, mas isso que tivesse é só alguém que é filho de Deus verdadeiramente, né? Que muda o ambiente realmente. E isso, infelizmente, a gente não vê muito. É muito pouco. E isso é uma palavra de conforto. Acredito que a vida dele mudou muito depois disso, né? E nós precisamos muito disso. Eu ganhei um amigo naquele dia, né? Nasceu uma amizade mesmo. E a partir dali, os nossos encontros mudaram completamente. O amor, né? O amor é irresistível. A forma como ele me recebia nas outras revisões era um amigo recebendo o outro. Assim, ô, Gesiel, e aí como é que tu tá, Gesiel? Aí um dia ele me disse assim, eu vi teu nome na minha lista dos pacientes aqui no sistema, hoje, e quando eu vi teu nome eu pensei, hoje vai ser um dia bom, que tu é uma luz que entra por esse consultório. Sejamos luz, né? Isso é muito importante, porque transforma... como tem um livro do Luciano Subirá que ele fala, né, como transformar a tristeza em alegria, até ele conta o testemunho do filho, né, tal. Então ele fala justamente isso, que tu tem que transformar a tristeza em alegria, né, que até ele traz uma analogia ao vinho novo, né, o vinho novo que coloca naquele cor que ele vai transformando, né, e trazem alegria, né, então ele transforma muito nisso. E eu acho que isso aí é extremamente importante, né? Quem está ouvindo, né? Que tenha o contato, que tenha passado por esse contato com o médico, eu acho que é extremamente importante ter essa relação, sabe? Ter essa gratidão. Ou se o médico falou alguma coisa, ter o perdão. Né? Acho que isso é o amor, né? É Sim. Praticar o amor. Amor não é amar, amor é perdoar incondicionalmente. Isso é transformar aquele ambiente. E com certeza jamais vai esquecer isso. E quando ele vê aquilo ali é transformador realmente, né? E nós precisamos disso. O médico precisa de, às vezes, as pessoas dizem que o médico é frio, não é frio, mas é porque se você levar um pouco de amor, aquecer o ambiente, levar um pouco de gratidão, né? Uma alegria, uma palavra positiva, o médico também tá precisando disso. Não é só o médico, mas dos dois lados é importante, né? Aí eu fiz 10 ciclos de químio. E a cada revisão a gente falava sobre a vida e falava muito pouco sobre o tratamento e falava muito sobre a vida, né? Ele começou a perceber que o meu quadro estava muito estável, assim, e aí no 10º ciclo ele encerrou a quimioterapia e me disse, Gisele, eu não tenho mais como dizer que tu tem uma doença, né? Tá estável Sim. o teu quadro
Vamos continuar monitorando pelos exames de imagem. Volta aqui daqui 3 meses, me traz uma nova tomografia, depois me traz um PET scan. E assim a gente foi seguindo o acompanhamento. E no final do ano passado, a gente tinha uma consulta antes da virada do ano ali, em que eu contei para ele pela primeira vez que eu tinha feito aquela oração lá em casa, que eu tinha visto ele muito cansado, né? A gente estava numa conversa Sim. descontraída e eu me senti à vontade para dizer para ele que eu tinha ficado chateado. Eu disse, pá, Sim. agora eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei chateado É contigo, importante. do jeito que tu falou a primeira vez. Eu fiquei chateado, saí daqui triste. Eu abri meu coração para ele. Quem ama corrige, né? É. Isso é importante. E aí eu falei daqui que eu estava em casa orando, que tinha visto ele cansado. Quando eu falei isso, doutor Fernando, que eu tinha entendido que a minha missão ali era cuidar dele, porque tinha visto ele muito cansado, ele se quebrantou muito, assim. Chorou. E aí, porque era uma conversa de amigo ali, né? Não era mais paciente e médico. E ele me disse, então eu vou te falar um negócio que eu nunca te falei. Quando eu te conheci, ele me disse, eu estava esgotado. E eu já tinha pensado em desistir da oncologia. Algumas vezes. É pesado. E eu só voltei a ter esperança, ele disse, com o teu caso. Com a forma como tu encarou o tratamento, com a forma como tu respondia, tua dedicação. Tu nunca reclamou de nada, ele me falou. Tu nunca reclamou do tratamento, tu fez tudo certinho conforme a gente te orientou. Quem estava salvando quem, né? E eu comecei a ter esperança. E aí, em fevereiro agora, foi nosso último encontro. Ele agendou comigo, ele disse, olha, eu vou agendar contigo a véspera da minha despedida desse setor aqui. Então, a gente aproveita, faz uma revisão, se despede. E aí eu fui lá dia 27 de fevereiro para essa revisão, levei uma nova tomografia. Aí ele abriu a minha tomografia, meu quadro continuava estável. E ele disse, Gesiel, agora eu posso dizer que tu está curado. Isso aqui não tem como ser câncer. Câncer não se comporta desse jeito. Isso deve ser um linfonodo do teu organismo, é próprio, inflamatório, alguma próprio coisa do teu organismo. Mas agora eu posso dizer que tu está curado. E tenho mais a te dizer. Eu estou assumindo toda a coordenação desse setor aqui do hospital a partir de amanhã. E eu saí de lá, doutor, celebrando 2 curas. A Exatamente, minha com certeza. e a dele, que estava pensando em desistir e hoje é o coordenador dos residentes lá do setor de oncologia lá da Santa Casa. Glória a Deus, né? Que coisa linda, maravilhoso. Não, isso como eu falei, né? A tristeza traz alegria e quando a gente consegue transformar a vida de uma pessoa, né? Levar um pouco de entendimento, compaixão, amor, perdão, isso transforma, né? Com certeza a cura que levaste, né? Mas aí é um cristão que entende a importância de Deus na vida, o comando de Deus, Deus à frente, né? E de buscar em oração e ouvir, ter a paciência de ouvir a Deus, aquele momento de ouvir a Deus e saber qual o caminho que você vai traçar, né? Não existe outro propósito para uma doença na vida de um filho de Deus a não ser a cura. Com certeza, com certeza. Essa cura precisa ser expandida além da resolução do problema, doutor. Toda doença na vida de um filho de Deus é para cura. Quando Bartimeu, aquele cego lá de Marcos capítulo 10, quando Bartimeu chega diante de Jesus, não dá tempo da gente discutir teologicamente todo o texto, mas vocês vão lembrar, é o cego da porta de Jericó, que está na beira do caminho, gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus para a comitiva, manda os discípulos chamar ele, os discípulos chamam, ele fica na frente de Jesus e Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Pô, o cara era cego. Exatamente. Será que Jesus está zombando dele? Ou será que Jesus está vendo que ele carrega outras enfermidades? E aqueles olhos de Jesus, assim, que vasculham a gente de dentro para fora, estavam perguntando, de todas as enfermidades que tu carregas, por qual delas eu deveria começar? Eu acredito que toda enfermidade na vida de um filho de Deus é para esse tipo de cura que Jesus propôs para Bartimeu. Uma cura que não é o problema que está me incomodando. Porque quem pede um milagre, muitas vezes, doutor Fernando, quer ter o problema resolvido. Exato. E voltar a fazer o que fazia antes. Mas isso não é cura.
Eu ter o meu problema resolvido para voltar a fazer o que eu fazia antes não é cura. Cura é uma transformação que me leva a nunca mais fazer o que eu fazia antes. Se eu voltasse a fazer o que eu fazia antes hoje, eu ia estar começando o meu dia com pastel e Coca-Cola, que era o que eu fazia. Começava o dia com pastel e Coca-Cola. É a grande diferença entre o arrependimento e remorso, né? Por exemplo, podia ter sentido remorso, voltar todo. O arrependimento é a mudança de atitude. Você muda, você não tá mais, não é mais aquela pessoa, né? É todo o processo de nascer de novo. Também isso é extremamente importante. Você nasce de novo, você pensa diferente, você age diferente, né? Você tem atitudes diferentes, você cria virtudes das quais vocês não tinham, né? Então, essa é a parte toda. O sentimento é diferente, né? Quer dizer, a cura te traz responsabilidades. E uma das responsabilidades da cura é curar outras pessoas, né? Foi o que tu fizeste, né? Tu tiveste a cura e curaste outras pessoas, curou outra pessoa. Que não tinha não foi uma cura física, mas foi uma cura espiritual. Uma cura de propósito. Exatamente. Quantas pessoas hoje estão doentes por conta de uma crise de propósito? E qual é o remédio que tu toma para isso? Por onde tu começa a tratar uma crise de propósito, né? Foi enxergando isso, doutor, que eu acho que enxerguei o câncer menor do que era antes. Quando eu encontrei uma pessoa com uma crise de propósito, outra com uma crise de identidade, como é que tu faz para tratar alguém com crise de identidade? Qual é o remédio? O câncer já tem remédio, já tem quimioterapia, já tem radioterapia, e aí ele diminuiu de tamanho diante de pessoas com outras crises muito mais complexas e mais difíceis. Com certeza. Eu tenho lido alguns livros sobre terapia holística, né, tratamento e tal. Então, mesmo não sendo livros cristãos, você vê que a ideia é exatamente a mesma. Quer dizer, na realidade, estão por fora onde você poderia ir ao cristianismo, né, chegar ao cristianismo, chegar à Bíblia, você vai ter as mesmas respostas, né? Mas eles tentam fazer uma coisa mais antropocêntrica, né? Mas tudo é ligado entre espírito e corpo, o equilíbrio entre as duas coisas. Todas elas vão falar perdão, mudança de hábito de vida, mudança na tua vida de relação, sair onde você estava, porque é onde você estava que te levou à doença, você precisa mudar a tua vida. Ou seja, aquele mudar radicalmente a vida é o nascer de novo. Sim. É o mesmo princípio, né? Só que você vê uma Bíblia que foi escrita 2000 anos, né? Entendeu? Então são coisas... Tudo gira em torno da Bíblia. Então, porque eu entendo às vezes que as pessoas estão sempre na periferia quando deveriam mergulhar na palavra de Deus, né? Mergulhar ali, né? Sim. Mas, claro, isso aí é Deus que nos chama, né? Dentro de um propósito. Mas o que eu vejo, tem um dos livros, até que a autora, ela é católica, vem de família católica, mas em um momento do livro ela traz para dentro da ideia, né, da palavra de Deus. Mas uma dos testemunhos que elas têm, né, que está documentado, é de se não me engano, de uma indiana, em que ela tem um diagnóstico de linfoma, câncer nas ínguas, né, muitos, e ela é internada e ela acaba tendo um processo infeccioso, e ela é entubada e tudo, e nesse processo, então ela conta que ela aprofundou o sono e que ela sonhou e teve encontro com o pai. E nesse encontro com o pai, eles tiveram uma conversa mudando e ela perdoou o pai, que o pai ela não conversava há muitos anos. E ela perdoou o pai e nisso aqui ela teve uma libertação durante o sonho. E nisso ela começou a acordar e tiraram ela do tubo, estava na UTI e de repente as ínguas desapareceram. E ela saiu do hospital, né, uns 10 dias depois, curada, sem diagnóstico, que ela já tinha um diagnóstico firmado né, com biópsia e tudo, de linfoma, e ela saiu curada, desapareceu tudo. Então fala muito nessa questão do perdão, né? De não ter essa culpa que ele carrega, porque isso né, do maligno, carregar essa culpa, te jogar para baixo, é o remorso, é a frustração. Sim. De jogar. E você precisa vencer isso, que é quase a batalha do dia a dia. Mas quando tem um diagnóstico, é importante. Até trouxe aqui um livro, que eu estou lendo, que ele fala 50 coisas que você deve fazer. E ele passou por um processo de câncer muito parecido. Né? Um americano
Depois ele conversou com mais 15 mil pessoas que passaram o processo e teve um diagnóstico de câncer, não fala qual, que deram para ele 6 meses de vida, né? E ele escreveu etapas que ele acha que é importante. Olha só a coincidência, ele não é cristão. Mas se você pegar aqui, primeiro, entendimento de diagnóstico, né? O que eu entendo? João 8,32, você precisa entender a verdade, qual é a verdade. E isso é muito importante, você saber aquilo que você tem, porque você vai orar por quê? É como Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Se eu não sei o que eu tenho, né? Porque nós temos a nossa responsabilidade, né? A cura, ela vem dos dois lados. Existe a medicina e existe a parte espiritual, a parte de Deus. Então, você tem que fazer a sua parte. Não foi Deus que colocou o povo na Terra Prometida. Eles caminharam, eles tiveram que caminhar, eles tiveram que enfrentar, eles tiveram que lutar para conquistar aquela terra. Então, tu tem que fazer a tua parte. E qual é a parte que nos cabe? É conhecer o diagnóstico. É entender, como dissesse que fosse no Google, né? A ler, estudar. Só que aquilo não é para te jogar para baixo, é para te entender, para que quando você for orar, você ore pontualmente, focado naquilo. O que você quer? Você quer a cura? E outra coisa bem importante que colocou é, essa cura para quê? Né? Assim, qual é o propósito de tudo isso? E o primeiro propósito tem que ser uma mudança radical de vida. Né? Então, o fato que você tenha, mas a tua consciência é a consciência de alguém que já estava na palavra há muito tempo. E nós pegamos assim muitos e muitos casos onde não tem a palavra, não tem o conhecimento da palavra de Deus, né? Então a gente tenta sempre motivar, por isso que eu sempre tive muito cuidado com relação a prognóstico, né? Eu nunca dei nenhum tipo de prognóstico. Às vezes você tem, por exemplo, uma vez eu tinha um rapaz de 32 anos com um melanoma no antebraço. Chance de cura, 99%. 2 anos e meio depois, ele faleceu com metástases até no cérebro. Então, mesmo com 99, né, é sempre bom esperar aqueles 5 anos, tudo, porque a pior coisa que existe é você criar falsas esperanças. Você não precisa largar a verdade, como a verdade ela pode ser destrutiva, mas como se você falar uma verdade com raiva, com agressão, ela é destruidora. Né? Mas a mentira também é mais destruidora ainda. Então, a gente procura sempre conversar de outras formas, falar de outras formas. Então, por isso que me impacta um pouco a questão, e eu gostei muito da postura da médica, né? Quando voltou, aquilo ali já foi um grande, que ela disse, não, nós vamos batalhar, nós vamos curar. Vê que interessante quando você tem um diagnóstico, quando você volta já com uma pessoa que já te traz uma motivação. Sim. E isso é a principal, né? Por isso que eu sempre fui muito crítico a esses médicos que dão prognóstico, que falam. Aí até muitas vezes eu interrogava, mas por que fala isso? Não, porque se eu não assustar, eles não vão atrás. Assim, é que assustar não é o entendimento, nós temos que buscar o entendimento. É um jeito antigo, né? Exatamente, mas tem muito, recente, né? A gente vê até hoje, né? Mesmo em médicos novos, não sei se isso vem, né, de antigos, vem vindo, né? Mas infelizmente ainda tem muito isso. E alguns entendem isso e vão procurar. Outros se apavoram e ficam em casa, não vão procurar, porque tem medo de tratar. Vão, né, atrapalhando. Que nem a história do homem, né? A mulher ainda é mais... A mulher ainda... não sei se... Mais proativa, né? Exatamente, não sei se isso por ela, ou muitas vezes pelos filhos, né? Mas elas são bem mais proativas que os homens. Então, alguns tipos de câncer, o homem tem um pior prognóstico, mas outras vezes não só por a questão do sexo, mas sim porque ele procura mais tardiamente, né? Então, seguindo aqui, ó, determine seu tratamento. Aí. Então, ele fala assim, ó, faça uma reflexão, né? Decida aquele tratamento, entenda, né? Busque uma segunda opinião. Acho que uma coisa muito importante que fizeste é buscar uma segunda opinião, né? Por quê? Porque você pode ter a primeira, ter um prognóstico ruim, de repente a outra pode ser completamente diferente. Tente buscar aquilo, mas não aquilo que te agrada, mas aquilo que seja verdade. Por exemplo, tu podia ter buscado uma outra opinião, a pessoa ter dito aquilo que tu queria ouvir. Não, tá tudo certo, curado, vai para casa e tal, que é aquilo que a gente quer ouvir. Não, é importante, nós temos que ter aquilo que é a verdade, não aquilo que a gente quer ouvir, muitas vezes é mentira. Porque o mundo te traz para isso, né? Quer dizer, é preferível viver na mentira. Muitos gostam de viver na mentira porque é mais fácil, teoricamente mais fácil. Viver uma ilusão. E viver uma ilusão, né? Tu vê aqui, ó, maneje o seu tratamento. O que ele falou aqui? Que ele fala aqui? Acredite.
no tratamento. Acho que é uma coisa bem importante. Porque o médico está ali, a quimioterapia, a cirurgia, a radioterapia, tudo é dele, para ele e por ele. Tudo é de Deus. Então, se existe esse tratamento, é porque Deus desenvolveu esse tratamento. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que tentam, às vezes, ir numa medicina alternativa, algo alternativo, porque não acredita nisso, não acredita naquilo, mas tudo é de Deus. Por que não acreditar? Tem que acreditar. Foi Tem assim que eu encarei. Exatamente. Acreditar no médico, acreditar na terapia e acreditar em Deus. Faça a sua parte. A sua parte qual é? Orar. Né? Acreditar em Deus, ter fé. Né? Vê aqui, ó. Aí ele começa depois dessa parte que é a integração, e tudo isso aqui que a gente vê inicialmente, o que é importante nessas 3 primeiras? É a relação médico-paciente. Isso é extremamente importante. E isso que tem se perdido muito nessa relação médico-paciente. Tivesse uma relação não tão boa inicialmente, mas o teu entendimento voltou lá, né? E reverteu uma relação médico-paciente que estava completamente destruída ou nem iniciada para uma relação médico-paciente extremamente alegre, né? Isso é extremamente importante. Hoje né? eu considero ele um amigo mesmo. A gente conversa pelo Instagram e ele me disse, olha, sempre que tu voltar aqui, mesmo que não vai ser eu que vai te atender pessoalmente, eu vou indicar um colega, mas passa ali na minha sala, me dá um abraço, com a relação de amigos mesmo. Então tu vê que essa muito iluminado por Deus, né, tivesse, porque essa relação, às vezes a relação médico-paciente, às vezes o médico não consegue criar essa relação, mas quando o paciente quer essa relação, e é uma relação de extrema confiança. Talvez no início não tenha, mas se criar uma relação de confiança, uma relação de compaixão, isso é extremamente importante, porque isso te ajuda muito no decorrer do tratamento, né? E nas orientações de alimentação, exercício físico, essas coisas todas. Tu vê que olha só, metade do conselho dele está na relação médico-paciente. Depois ele fala o seguinte, cure o seu estilo de vida. Isso é... Processo de mudança. Isso então, lá, adote estratégias nutricionais, durma melhor, exercício físico, né? Quer dizer, você tem que mudar, porque se você chegou onde chegou, alguma coisa está errada dentro do processo. Porque o câncer ele tem muito da relação genética, mas também muita relação daquilo que você pratica, daquilo que você faz, né? Do teu dia a dia, isso que te agride, né? Entendeu? Tanto o lado espiritual como o lado de alimentar, o sedentarismo, a obesidade, o cigarro, o álcool, todas essas coisas influenciam. E se você chegou onde chegou é porque você precisa mudar. Senão vai continuar, se não apareceu ali, né? Pode aparecer, vai ficar famoso hoje. Né? Obrigado. Então a gente vê muito, por exemplo, câncer de esôfago, laringe. Aceito, obrigado. Esôfago, laringe, boca, seios, né, paranasais. Então a gente vê muito pulmão, tudo está ligado ao cigarro. A gente vê os pacientes que não fumam, que continuam, não param de fumar, continuam fumando, mesmo que você trate, vão desenvolver 15% a 30%, vão desenvolver outros cânceres. E eles não entenderam que Deus está dando uma chance para ele. Não, ele continua dentro do processo. Então, esse aqui. Depois, Sim, uma coisa bem importante. Fala. Abrindo um parênteses, logo depois que eu comecei meu tratamento da quimioterapia, né? E me surpreendi também, porque eu recebi uma cartilha lá dizendo todos os efeitos colaterais que eu poderia ter, e eram terríveis, e eram inúmeros naquela cartilha que eu recebi lá no hospital. E eu não tinha aquilo. Aí comecei a associar aquilo com a alimentação e os suplementos que eu estava usando, né? Que era um caminhão de suplementos. E aí a mãe de um amigo meu foi diagnosticada com tumor no seio. E eu comecei a incentivar ele. Disse, cara, primeira coisa, leva tua mãe numa nutricionista e pede para a nutricionista preparar ela para esse processo. Aí ele propôs lá para a mãe dele ir na nutricionista, e ela não aceitou. Aí passou um tempo lá, eu encontrava com ele, e disse, e aí, como é que tá a tua mãe? Começou a quimioterapia. E como é que ela tá? Tá vomitando, com diarreia, e isso e aquilo. E eu disse, a alimentação dela?
Começa o dia com refrigerante e bolo doce, e continua comendo as mesmas coisas que ela gosta. Não entendeu, né? E interessante que nós temos, existe já alguns artigos demonstrando que tem um tipo de alimentação, uma delas chama Impact, que é um imunomodulador e a nossa parte imunológica, nossas defesas, é a parte mais importante contra o câncer. É ela que destrói tudo. Tanto que os tratamentos mais modernos hoje são os imunomoduladores. O que eles fazem? A quimioterapia age diretamente na célula tumoral, mas o imunomodulador, ele potencializa nossas células para combater. E tem dado excepcionais respostas, mostrando que a nossa imunidade ela é muito melhor do que qualquer quimioterápico, né? Então, se eu não preservar isso, se eu não melhorar isso, né? Então, tem estudos mostrando que antes de cirurgias, principalmente em gastrointestinais, de 10 a 14 dias usando esse imunomodulador, você consegue ter melhores resultados. Então, não tem onde fugir. A receita, ela tá ali, todo mundo sabe. Ou seja, o organismo foi criado perfeito. Né? Não existe nada. A gente é que bagunçou o negócio. Não existe nada perfeito que o ser humano. É impressionante, né? Quando você estuda toda a parte de fisiologia, né? Quem quiser um dia estudar, é impressionante. É impossível, né? Vindo, né? Como alguns, né? Teorias da evolução, né? Então, outra coisa bem importante aqui, que fala que em Eclesiastes 4, de 9 a 12, fala assim: ande sempre com alguém para alguém te levantar. Quando cai, tem alguém para te levantar. E ele fala aqui, ó, ache algum suporte positivo. Exatamente isso. Então, você ter né, tem esposa que te ajudou a levantar, uma família, isso é extremamente importante. E eu falo muito isso porque eu vejo que alguns familiares não querem falar a verdade, querem mentir. Eu digo, olha, quando você tem um câncer, você está num momento dramático. É difícil. Se você tiver pessoas na relação que estão mentindo, estão te escondendo, você sente pior ainda, né? Mais sozinho ainda, né? Numa solidão tremenda. Então, quanto foi importante assim para ti ter, né? Ter essas pessoas próximas, a família próxima. Muito importante. E uma súplica que eu quero fazer aqui, quero aproveitar o seu programa e fazer um pedido. Quando tu for visitar um paciente oncológico, não fica contando dos outros casos de câncer que tu ficou sabendo. Que é uma falta de sensibilidade das pessoas. Total. As pessoas chegavam lá em casa para me visitar, doutor Fernando, e começavam a dizer assim: meu pai teve câncer também e sofreu. Nossa, Nossa, perdeu todos os dentes da boca, ficou só a pelezinha e o couro vegetando sob a cama até que morreu. No que isso ajuda? Impressionante, a sensibilidade é uma pedra, né? Aí eu falei pra Lana, pra minha esposa, eu disse: amor, não deixa mais ninguém vir me visitar, eu não quero mais receber esse tipo de visita. É impressionante, não sei porque, não sei o que passa na cabeça da pessoa. Então eu quero fazer levar, apelo, né? Que se tu vai visitar alguém, não fala sobre outras doenças ou alguém que teve a mesma doença. Leve coisas positivas, né? Fala o subai é positivo. Se vai chover, não vai chover, e da tua receita de pipoca. Aí tu vê, aí depois ele vê, olha só que interessante no final, que cure a sua mente, né? Abrace sua nova vida e nutre seu espírito. Né? Quer dizer, relação médico-paciente, mudança de vida e depois a cura da alma e espírito. Não tem segredo. E é o que a Bíblia fala. É o nascer de novo, entendeu? Então, muitas vezes essa doença... Eu vejo muito um programa americano que fala sobre... Eles são terraplanistas, né? Eu não sou terraplanista, mas eu escuto que eu acho interessante que a ideia de descobrir que na Bíblia que a Terra é plana, que isso levou de volta a estudar a Bíblia, levou de volta. Eu fico pensando nisso, mas tudo bem, né? Então, se está levando isso de volta, está tudo certo, né? Mas eu vejo que muitas das doenças não... Algumas pessoas levam, mas aproveite a oportunidade de certas situações para realmente mudar a vida, né? De nascer de novo, buscar um propósito, né? Acho que uma das coisas que talvez mais traga ansiedade muitas vezes é descobrir qual o propósito, né? Que você está na vida. Tivesse um... Claro,
é diferente porque tu já tinha uma base muito sólida no cristianismo, né? Uhum. Mas a gente vê realmente muito desespero nas pessoas dentro desse processo quando não tem uma base. E acho que é uma das maiores lições que a gente pode levar adiante em pacientes oncológicos é instruir para que, se eles não tiveram, mas que encaminhem seus filhos, né? Criem uma cultura, né, dessa base sólida cristã, porque é o que te sustenta, né? É o que diz Eclesiastes, é o que te sustenta. Né? Os salmos que tu citaste, né? Isso. É porque a essência do evangelho, doutor Fernando, é a oferta. A essência do cristianismo é que nós sejamos como Cristo, né? O nosso chamado é um chamado para ser discípulo de Jesus, aquele que foi o Cristo de Deus. A oferta do Pai em favor da redenção de toda a humanidade. Então, o nosso chamado como cristãos, como segundo Cristo, é para nós sermos oferta. O Evangelho não é para nossa preservação. Sim. O Evangelho é para nossa crucificação. Uma crucificação minha em favor da minha geração, que muito provavelmente não vai ser a mesma cruz torturante que Jesus enfrentou, mas também passa pela minha morte e ressurreição. Eu preciso morrer para aquilo que eu tinha planejado para mim, para que eu possa ressuscitar para o cumprimento de um propósito. E isso nos ajuda muito a enfrentar esse tipo de situação. Com certeza, absoluta. Tu entender que a vida não vai ter sentido na preservação, mas na minha oferta, na minha entrega, diante mesmo de um diagnóstico como esse. Como que eu posso agora ser oferta, me entregar para que outras pessoas sejam inspiradas na minha história, na minha trajetória, né? Perfeito. Eu estou escrevendo toda essa trajetória, estou escrevendo um livro sobre tudo isso que aconteceu e os detalhes, e é muito impressionante lá agora, escrevendo e pesquisando nas conversas de WhatsApp, eu vou encontrando as peças desse quebra-cabeça e vou encontrando o que é mais revelador, assim, surpreendente, é que Deus sempre estava um passo à frente. Sempre está à frente. Com certeza. Então, para ti que talvez esteja sofrendo hoje aí, clamando, tentando chamar a atenção de Deus para o teu problema, tentando dizer, Senhor, olha para mim, ou talvez o Senhor não sabe, o Senhor anda muito ocupado, mas eu estou com um diagnóstico de câncer, estou sofrendo. Tenha absoluta certeza que o Pai, Ele está sempre um passo à frente. Está tudo preparado já. Com certeza. Olha que interessante. Analise suas crenças, né? Escolha um dia de afirmação, os devocionais, né? Que é importante, né? Que tem ali o Café com Deus Pai. Aquilo é importante. Tenha um devocional. Olha só que interessante isso aqui. Visualize a sua saúde, a sua cura, né? Isso é muito interessante porque existem alguns estudos que pegam pessoas de terceira idade e eles colocam pessoas que fazem, por exemplo, um exercício físico. Outras, elas pensam que estão fazendo exercício físico e outras que simplesmente não pensam em nada. Não pensam em nada. Existe uma diferença extremamente grande entre quem não pensa e quem pensa. O fato de você pensar de estar fazendo exercício físico melhora a tua memória, melhora a parte muscular. É impressionante. Só o ato de você visualizar que está andando de bicicleta, caminhando, correndo, isso exercita e melhora muito a parte mental, memória. É impressionante isso, né? Claro que o melhor é o exercício físico. Já tem vários artigos mostrando que 150 minutos por semana você reduz a tua chance de morte em 50%. Então, isso são coisas já que estão muito batidas. Então, você precisa sair do sedentarismo. Isso é fato, né? Olha que aí depois vem assim, ó. Entenda a mensagem da sua doença. Por que isso aconteceu? Qual o propósito disso, né? Então, não pegue aquilo como um castigo, mas sim um propósito para alavancar, te empurrar na vida, te empurrar de aproveitar, né? Ou de repente tem algum projeto ou alguma situação que você está
né, procrastinando, faça aquilo, pegue aquilo como um propósito, né, que possa uma catapulta de lançar você a aproveitar a vida ou fazer coisas, projetos novos, mudar, né? Então, tu vê que é um livro que não tem uma ideia cristã, mas tudo remete ao evangelho, né? Tudo remete a uma vida cristã, né? Ó, pratica a autodisciplina, né? Domínio próprio. Para ver, né? Avalie suas relações, entendeu? Então, essas relações são relações ruins, né? Se desenvolva com pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que tenham vontade de crescer, que tenham uma ideia do amor ao próximo, né? Olha lá, rir, né? Alegria, né? É um grande poder de cura. Alegria. Tenha paz na vida, né? Porque muitas vezes você vai ver que essas doenças estão muito relacionadas com a falta de paz, falta de perdão, né? Você vai ver tudo dentro dos itens aqui, você encaixa perfeitamente os frutos do Espírito, né? Então depois, olha só que interessante. Olhe a vida através de olhos espirituais. Ou seja, não é espiritual, é uma outra vida, né? É porque buscando, né? Olhar a vida através de olhos espirituais é a contemplação da eternidade da vida, né? Porque se a gente analisar a vida por esses 80, 90 anos, sem a consciência da eternidade, tu não tem uma visão espiritual da vida, né? Olha os 3 últimos. Faça do perdão um hábito. Tenha eterna gratidão. Gratidão. Que não tem como seminar na vida se... Né? O perdão incondicional. Gratidão por tudo, né? Como Paulo diz, né? Tem a gratidão tanto em tudo dai graças. Em tudo dai graças, né? Tanto nas alegrias, nas coisas boas, nas bênçãos, como nas tribulações, né? E depois pratique o amor incondicional, que é o perdão incondicional. Então você vê que tudo pede para, né? Para o Evangelho, né? Para as palavras de Jesus, né? Para a palavra de Deus. Então isso é muito bom. E queria te agradecer aí pelo esse testemunho muito maravilhoso, né? Tu vê que não foge, né? Nós sempre estamos convergindo para a palavra de Deus, nós estamos convergindo para a Bíblia, não tem como fugir. Ele fez entrevista, imagina, são 15 mil pessoas, né? E você vê que 15 mil pessoas e tudo converge nas mesmas coisas, então é porque eu sou o caminho, a verdade, né? É a vida. Então é isso aí, é o único caminho, né? O caminho, né? Não existe outro, né? É a palavra de Deus, não tem como fugir disso, né? Você pode até fugir, que é a apostasia, você pode negar isso, né? Querer negar e tudo, mas a gente sabe que a verdade é essa, né? Mais doloroso. Fugir é mais doloroso. Mas antes de encerrar, eu queria lhe dar um presente. Muito obrigado. Que é o meu livro. Tu estavas falando de devocional, né? Sim. E eu editei esse livro durante o meu tratamento. Foi um parto entre lágrimas e esperanças. A série Mateando é uma série que tem lá no meu canal do YouTube, virar aqui para vocês verem. Eu não sei se o irmão viu eu apresentando esse livro aqui em alguns cultos aqui. Não igreja, vi. Durante a pandemia da Covid, eu parei de viajar, porque eu tenho uma dinâmica de trabalho onde eu viajo ministrando nas igrejas, cantando minhas composições, implantando o projeto para alcançar a gauchada, que é um projeto chamado Projeto Piquete. E durante a pandemia eu parei de viajar, os eventos foram todos cancelados e eu fiquei em casa compondo poemas e enviando para as pessoas. Eu compunha todo dia um poema inspirado num versículo bíblico, gravava um vídeo e enviava nas minhas redes sociais. E fiz 120 episódios. E daqueles 120 episódios, eu selecionei 100 e coloquei nesse livro aqui, que é um livro ilustrado. Cada poema tem uma ilustração, tem o versículo bíblico que inspirou aquele poema. E eu gostaria de dar de presente para o irmão. Mas para cada pessoa que eu dou um livro de presente, eu dedico um poema. Então eu queria... E tem uma dedicatória aí, um autógrafo? Depois eu faço. Por favor. Encerrar esse nosso encontro aqui dedicando esse poema para o irmão, pode ser? Perfeito. Eu vou te dedicar aqui o poema de número 9. Ele foi inspirado em Romanos capítulo 13
e versículo 12, onde diz o seguinte: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. E o poema diz o seguinte: logo vai amanhecer. Essa noite vai se encerrar. Um novo dia a nos visitar já está determinado. Os campos serão lavrados, desertos florescerão. Rios, fontes brotarão em nosso peito farrapo, cambiando lamúrios e trapos por hinos de gratidão. Ninguém mais andará na escuridão, as trevas serão como meio-dia, tua boca se encherá de alegria, o medo será uma página virada. Uma nova história está sendo profetizada, então comece a perceber que não é preciso ver para crer. Tenha fé e ousadia, porque um novo dia está para amanhecer. Muito obrigado. Parabéns. Muito lindo, muito lindo. Tens uma caneta aí, Alessandro? Não temos? Já vai ser um devocional. Esse aí tem 100 poemas aí. 100 poemas. Dá para uns quantos dias. Uma noite de choro, para outro dia alegria, né? E quem desejar adquirir pode procurar, que tem aqui na livraria da igreja. Aqui. Que as pessoas sempre perguntam, né? Onde é que consegue? Eu vou pedir na livraria da igreja. Eu vou pedir depois pro Pimpas lá colocar também na descrição ali né, é um canal do YouTube, né? Tem canal do YouTube, Gesiel Dias Oficial no Instagram, no YouTube, no Facebook. Tá bom. Muito obrigado, assim, essa entrevista foi, assim, é sempre bom quando é muito mais do que a gente espera, né? Sempre é uma alegria, né? E muito esclarecedor. Acho que é muito importante nós levarmos testemunho, conhecimento e um caminho de luz para as pessoas que... Esperança. Né? Esperança para as pessoas que ainda vão ter diagnóstico, que estão no meio do processo, que receberam recentemente o diagnóstico, que o caminho não é desesperança, é esperança, né? O caminho é buscar a Deus, é buscar a oração, buscar a cura, uma cura espiritual, para depois ter uma cura, né? E que possa, durante o mesmo caminho, mesmo durante a tristeza, também saber agradecer, perdoar, né? Engrandecer, né? Trazer a família junto. Todas essas coisas são importantes. Sim. Muito obrigado aí pela entrevista. Prazer, querido. O maior é meu. Um abraço. Um abraço, Eló. Fechou?